Durante séculos, a religião tem acompanhado o homem. A forma como manifestamos a devoção varia de acordo com a religião e com a cultura. Alguns, porém, vão além das preces, chegando ao sangramento, ao extremo, ao tabu. Até que ponto pode chegar um indivíduo para agradar seus deuses? E se a devoção pelas divindades incluísse banhos com sangue de animais, perder a consciência ou até mesmo autoflagelar-se até sangrar? O que não devemos ver, ouvir, dizer ou proibir. Tabu América Latina. Devoção Suprema. Na América Latina, há pessoas que realizam rituais de veneração a seus deuses que para muitos podem parecer extremos. Num povoado da Colômbia, um homem se açoita em agradecimento a seus deuses. No Brasil, um grupo de homens e mulheres dançam ao ritmo de tambores enquanto são possuídos por espíritos do além. Perto de Bogotá, um homem inicia seu filho numa religião cujo ritual inclui sacrifícios de animais. Para algumas pessoas não existem limites para manifestar o amor e o respeito pela sua religião, mesmo quando estes rituais nos levam ao mundo do tabu. Na América Latina, aproximadamente 80% da população é católica, uma religião que não exige de seus fiéis atos extremos. No entanto, existe um lugar onde algumas pessoas demonstram ao seu Deus católico que sua devoção é suprema e não possui limites. Colômbia, Atlântico, São Tomás. Para os católicos, a Semana Santa é uma das comemorações religiosas mais importantes. Mas enquanto algumas pessoas aproveitam esta data para meditar, outros vão mais longe. São Tomás é um município com cerca de 25 mil habitantes e está localizado a 23 quilômetros de Barranquilla, uma das cidades mais importantes da Colômbia. Durante a Semana Santa, este povoado pratica uma tradição na qual as pessoas vivem em carne própria a Via Crucis, na qual Jesus Cristo padeceu. A Semana Santa é o contexto, por um lado, do arrependimento e, por outro, da paixão de Cristo, da crucificação, da Via Crucis e de tudo que sofreu até sua morte. Para Martim Ariza, morador de São Tomás e sapateiro de profissão, a Sexta-feira Santa tem um significado diferente. Há 5 anos, se flagela, apesar da dor. Comecei a me flagelar há 5 anos. E levo 4 anos de mandas, porque há 6 anos tive uma convulsão. E pedi ao Senhor, pedi a Jesus de Nazaré que me curasse. Pagaria 4 anos de manda, mas como temos que presentear um, então são 5 anos. Portanto, este é o meu último ano. A flagelação nasceu como um ato de castigo no qual pessoas açoitam as costas até sangrar. Mas hoje, algumas pessoas a praticam como forma de agradecimento a Deus por dádivas recebidas. Em São Tomás, esta penitência é conhecida como manda. O que se busca na flagelação é evitar e superar a morte, ou seja, que este ato possa curar de alguma doença, salvar algum familiar, um amigo, ou até mesmo a salvação no momento do juízo final. É como se fosse um empréstimo de salvação, no qual o número de flagelações fica registrado no livro da vida ou no banco da salvação. De tal forma que no dia de sua morte, o indivíduo conseguirá se salvar. É como diz nosso ditado popular: quem peca e reza, empata. Depois de 5 anos de flagelo, Martim vai cumprir a sua última manda e espera que seu Deus não o decepcione. Hoje vou comer, repousar e rezar.
E espero que Deus me atenda, assim como eu cumpri o que prometi. As pessoas sentem necessidade de mostrar a sua devoção. Agora, as pessoas são diferentes. Então, existem pessoas que vivem mais uma vida interior, intelectual, racional. Pessoas que vivem uma vida mais de contato, de comunicação com o corpo, de cantar, de se expressar. Então, a devoção é uma forma da pessoa expressar-se, né? De maneira a demonstrar a fé dela, o grau de adesão àquela fé. Algumas pessoas vão se satisfazer em mostrar a sua adesão no silêncio, dentro do seu lar, sem que ninguém saiba, e a fé dela é suficiente para sustentá-la no seu dia a dia. Outras, ou por estarem numa religião que pede isso delas, essa demonstração, até para poder converter outras pessoas, mostrar que ela é diferente, e ela aceita isso, essa pessoa então vai dar sinais da sua devoção em público. Colômbia, Cundinamarca, Facatativá. Facatativá é um município localizado a 40 quilômetros de Bogotá, capital da Colômbia. E como em grande parte do país, seus habitantes professam a religião católica. Mas ali, encontramos um homem que lidera uma religião diferente, a religião Yorubá, cujas origens são atribuídas a um povoado africano que hoje ocupa a região conhecida como Nigéria. A religião Yorubá consiste no culto dos orixás. Para que estas divindades fiquem do nosso lado, recorremos ao ebó, ou ao intercâmbio espiritual que existe entre o terreno e o divino para obter benefícios através das oferendas que fazemos aos santos, porque são eles os que conhecem o coração e a mente daqueles que entregam o ebó, num intercâmbio em que se espera obter favores. Leonardo tem 39 anos e há 9 consagrou-se na religião Yorubá. Vivo uma vida normal. Trabalhei como vendedor em diferentes áreas. Não conhecia a santeria ou a religião Yorubá, que é o seu verdadeiro nome. E devido a uma situação que surgiu em minha vida, fui forçado a conhecer os santos e o poder da religião em si. Esta situação se apresentou na forma de um ataque espiritual de uma mulher contra a minha vida. E na procura por uma proteção ou por uma defesa, encontrei nesta religião a resposta imediata, por assim dizer. Hoje, Leonardo está casado e tem 2 filhos e também é babalaô, o cargo mais alto dentro desta religião, que possui mais de 20 milhões de seguidores no mundo todo. Na América Latina, Cuba é o país que possui o maior número de Yorubás, tradição conhecida como santeria. Pessoas que estão em busca de respostas para seus problemas pedem ajuda a Leonardo. Maurício é uma delas, que junto com seu filho espera obter proteção contra as energias maléficas. Eu pedi ajuda a Leonardo porque eu tenho passado por alguns inconvenientes nos últimos tempos. Basicamente, tenho tido problemas com a família da minha mulher, questões particulares. Também problemas nos negócios, dificuldades. Tudo está retrocedendo no meu processo de vida. As consultas do Leonardo são completas. Ele acerta as coisas quando mostramos o nome escrito. E esse é o motivo de ter optado por esta religião. Porque preciso de ajuda e de uma orientação espiritual para avançar e progredir na vida. Porém, agora, a consulta de Maurício requer algo que muitos considerariam extremo e tabu: o sacrifício de animais. Você precisa agradar os santos. Então vamos dar 2 galinhas a Oxum. Para Ogum vamos dar um galo com cabeça, para alimentar Ori, pois Orula está dizendo que você precisa alimentar sua cabeça. Dar comida à sua cabeça, para que você fique centrado na espiritualidade ligado aos santos.
Brasil, São Paulo, São Bernardo do Campo. O Brasil é o país da América do Sul com o maior número de católicos no mundo, mais de 140 milhões de fiéis. No entanto, a sua cultura incorporou correntes africanas na religião de seus habitantes. Uma delas é a Umbanda, uma mistura das tradições da África e do catolicismo. Quanto à Umbanda, a especificidade da Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Ela se constituiu no panorama social brasileiro na entrada do século XX, e ela é composta por elementos do catolicismo popular, né? Não o catolicismo do Vaticano, aquele popular, aquele que o povo pratica, mediado por santos. É uma junção com crenças indígenas, um encontro com o kardecismo, né? E com o candomblé, cultos que vieram com os negros, né? Os umbandistas acreditam que seus deuses se comunicam por meio daqueles que chamam de médiuns. Mas quando uma religião, cujos habitantes são em sua maioria católicos, acreditar em espíritos torna-se um tabu. A Umbanda, quando ela começou também, ela teve que mostrar uma certa, assim, tipo, eu faço, eu aconteço, né? Então, quando se fala em senhores Exu, se fala em demônio, né? Então, e ela tinha que provar. Então, por isso, ela foi muito discriminada e continua sendo ainda. Você vai fazer um censo, a pessoa ela é umbandista, ela vai falar que ela é católica. Por quê? Lá no início da sua criação, os pais eram católicos e ela tem vergonha de falar que é umbandista. A Umbanda nasceu em 1908, depois das revelações feitas pelo vidente Zélio Fernandino de Moraes, ao ser possuído pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Segundo o último censo, quase 400 mil brasileiros praticam a Umbanda e manifestam a sua fé em cultos discriminados pela sociedade por incluírem rituais nos quais pessoas entram em transe e são possuídas por espíritos. A maioria dos habitantes da América do Sul acredita num Deus supremo, mas o fervor religioso de algumas pessoas faz com que pratiquem variados cultos, incluindo rituais que causam dor e sofrimento, embora sejam considerados tabu. Colômbia, Atlântico, São Tomás. Para muitos, a Semana Santa é hoje um período de férias, mas para outros, como Martim, é uma oportunidade para retribuir todas as dádivas recebidas por Deus. Às 7 da manhã e com uma temperatura de mais de 35 graus, Martim e 31 flagelantes se preparam para percorrer descalços aproximadamente 2 quilômetros. Estas são as disciplinas. É o que usamos para o flagelo. Cada bolinha significa uma sexta-feira da quaresma. São 7 cestas, 7 bolinhas. A pessoa às vezes fica um pouco nervosa quando vai pagar a manda. Mas depois que começa, o nervosismo passa. O sol forte queima bastante. Às vezes os pés criam bolhas, mas isso não importa. É um dever que temos que cumprir. Todos têm que cumprir. Por isso estou fazendo. Sob o intenso calor de São Tomás e decidido a cumprir sua manda, Martim dá início à sua flagelação.
Os flagelantes são pessoas que querem seguir Jesus ou Maria depois que viveram uma experiência forte, normalmente relacionada a um problema, e assim decidem sofrer com eles. Então, para mostrar que estão com Jesus e sofrer como ele, e não basta vir aqui e assistir ao ritual, também deve-se sentir dor física. É a manifestação religiosa dessa experiência de fé na qual as pessoas se expressam dentro do contexto de dor da Sexta-feira Santa. A flagelação não é o único ato praticado por aqueles que percorrem a Via Crucis. Alguns carregam a cruz e outros cumprem a sua penitência de joelhos. Algumas pessoas pagam o cálice da amargura. Seguram uma taça com vinho, com um braço esticado amarrado a uma tala de madeira. Acredito que o ser humano, por ser transcendente, tem uma necessidade de expressar suas experiências transcendentes, suas experiências religiosas. E para isso utiliza meios. Mas em certas ocasiões, quando a experiência é muito forte, a ponto de não alcançar os conceitos nem os objetivos, então se recorre ao corpo, à expressão corporal. Esta forma de expressar a devoção por Deus transformou São Tomás num lugar turístico para aqueles que consideram o sofrimento dos flagelantes um espetáculo. Essa série de espetáculos públicos de sangue e de violência não está de acordo com o catecismo da Igreja Católica dos dias de hoje, que é uma prática mais discreta, com o jejum, com as missas, a oração. Acontece que o flagelante em si não é um fiel que frequenta a igreja. Ele acredita em Deus, em Cristo, às vezes na Virgem e também numa série de santos, mas não cumpre com os ritos religiosos. E isso tem deixado a igreja muito incomodada, já que não lhe parece certo. Acredito sempre que Deus vai me ajudar e curar as minhas convulsões. Vejo melhoras na minha vida. Por isso estou pagando a minha manda. Se não tivesse sentido melhora, não teria feito a manda. Colômbia, Cundinamarca, Facatativá. Durante o ritual iorubá, os espíritos invocados por Leonardo exigiram um sacrifício animal para que Maurício e seu filho pudessem ficar protegidos das energias malévolas. Na religião iorubá, o sacrifício de animais é essencial porque é considerado divino. Esta religião ou tradição tem sido passada através dos séculos e é a forma com a qual podemos obter benefícios espirituais das forças dos orixás e proteção. Para que nos den su respaldo. Boa tarde. Quanto custa a galinha? Por favor, quero duas. É a forma na qual podemos obter um benefício, mas não apenas através do sacrifício de animais, também pode ser através de uma oferenda de frutas, de comida ou de algum licor. Tome. Obrigado. Gracias. A razão pela qual se recorre ao sacrifício de animais, acredito que esteja ligada ao contexto natural no qual as pessoas vivem. Somos terra, ar, vento e água, e vivemos graças a estes elementos, graças aos animais. Portanto, o sacrifício de animais vem a ser a participação da natureza dentro do ritual sagrado. E também a participação de Deus através da natureza e da nossa própria natureza.
num ser vivo, cuja vida é oferecida como forma de gratidão a Deus ou para entrar em contato com Ele. Traga as galinhas e se ajoelhe diante de Orúmila e diga: meu pai Orúmila. Meu pai Orúmila. Aqui está seu filho. Aqui está seu filho. Que no dia de hoje. Vem diante do Senhor, meu pai Orúmila. Vem diante do Senhor, meu pai Orúmila. Para cumprir. O que o Senhor determinou. O que o Senhor determinou. Não pare de tocar o sino. Omi tuto na tuto ile tuto nini tuto la ropa, tuto la ve güey coco, o tu ni oba, o sinita la oche. Usted le pidió que el señor le trajera una dimostre de a 10 meggi, los cuales aquí le presento delante de usted, parece. Levante a cabeça. Calle Riberu, a la coa tutu. Hecho ni cuareño, que le ya pa otro, que le ya pa otro, yubuyu, el sentele camafacete, y cambururu lo de. Para allá aquí no lorum, para allá hueso lorum. Para allá aquí no lorum, para allá hueso lorum. Ogun choro, y el vale de caro. Ogun choro, y el vale de caro. Ogun choro, y el vale de caro. Ochundekun. Enquanto alguns recorrem ao sacrifício de animais, outros se comunicam com espíritos para entrar em contato com seus deuses. Os umbandistas acreditam que somente as energias irradiadas por seus deuses podem determinar o curso de suas vidas. Segundo eles, essas energias atuam em rituais próprios da religião, liderados por homens e mulheres capazes de servir como médiuns. Apenas eles têm o poder de controlar os espíritos pelos quais são possuídos. Normalmente a Umbanda ela é constituída por um grupo, assim como os centros espíritas, são grupos pequenos. Grupos de adeptos, que nós chamamos. Então, pessoas que estudam aquela religião e que procuram entender e praticar aquela religião. Mas, no contexto da Umbanda, você vai ter, então, aqueles que são os chefes do terreiro, aqueles que mantêm o terreiro funcionando e os seus médiuns, e os frequentadores, que a minoria dos frequentadores são umbandistas, a maioria vai lá buscando respostas. Isso você tem na Umbanda, você chega lá, você vai conversar com o guia espiritual, com o preto velho, com o caboclo, ele vai te receber, vai te tratar pelo seu nome, vai perguntar os seus problemas e vai direcionar respostas para resolver os seus problemas. Ele vai te acolher. Então a pessoa se sente acolhida dentro de um centro de Umbanda, né? Os rituais são realizados em centros liderados pelo chefe do culto. Mãe Mercedes é líder de um templo que fica localizado em São Bernardo, um município do estado de São Paulo, com mais de 800 mil habitantes. A religião, a Umbanda, ela é formada por esses 14 orixás, que da qual, através dele, vêm as entidades. É sempre em benefício dos encarnados, como eles falam, né? Então é sempre para trabalhar o seu melhor, nos livrando de energias negativas, nos livrando de tudo que possa nos causar mal após o desencarne. Então eles vão tentando levar a gente numa evolução, numa crescente, sempre para a luz. E aí que entra a espiritualidade da Umbanda, trabalhando os seres, equilibrando o seu mental, equilibrando o seu emocional, porque nós, como encarnados, nós nos equilibramos muito fácil. Ela afirma ter o poder de ser possuída pelos deuses orixás para que possam comunicar-se com os fiéis. Além de Mãe Mercedes, os que tocam tambores e cantam também atuam como médiuns, criando um campo energético favorável para invocar os espíritos. Quando você é médium, você tem um canal aberto, um canal energético. É a mesma coisa, você deixar a sua porta da casa aberta, vai entrar qualquer pessoa. Então, mesmo assim, é mediunidade. Então, entra qualquer espírito. Energias boas e energias más. Se você vai se cuidar, as energias boas vão te favorecer. Se você não se cuidar espiritualmente, a energia má vai tomar conta. Então você corre vários riscos. Corre o risco de ser assaltado, de ser assassinado, de ser atropelado. Não tem como determinar uma situação. Por quê? Você
através dessa energia negativa, que pode ser por trabalhos feitos por magias negras, e a pessoa não foi se zelar, exatamente por pertencer a uma outra religião, e não se adaptar, não procurar a religião espírita, a Umbanda, porque a Umbanda ainda é muito discriminada. Logo após invocar os deuses orixás através da dança, os espíritos começam a tomar o corpo dos médiuns. Hoje estão sendo possuídos por espíritos de marinheiros e como estes espíritos gostam de bebida, faz com que os médiuns pareçam embriagados, sem terem ingerido uma gota de álcool. Alguns fiéis estão dispostos a fazer qualquer coisa para agradar aos seus deuses, mesmo que seus atos sejam alvos de críticas dos demais. Martim deu início à Via Crucis. Para ele, sentir a mesma dor e sofrimento de Jesus é a melhor forma de demonstrar amor, devoção e agradecimento. Isso faz com que São Tomás seja visitado toda Sexta-feira Santa por mais de 20 mil pessoas. Os penitentes começam às 9, mais ou menos, e vão até a 1 ou 2 da tarde. Há um lugar de saída de acordo com a experiência do penitente, ou seja, os mais novos vão na frente e fazem 7 estações, que são as 7 Sextas Santas. E em cada estação rezam o credo, em cada estação há uma cruz. Depois de 3 horas, centenas de chicotadas e uma temperatura de quase 40 graus, as costas de Martim estão tão inflamadas que será necessário fazer cortes em cruz para que o sangue possa sair. Quando a pele fica inchada, um penitente veterano ou retirado faz 7 cruzes, 3 de um lado e 4 do outro, para que o sangue saia e, dessa forma, evitar hematomas. A parte mais difícil é o início, porque os primeiros golpes machucam muito, mas depois que fica inflamada, a carne já está dormente. Temos que dar golpes bem fortes no começo para que inflame rápido e depois, no momento dos cortes, a dor seja mais suave. Acredito que a experiência religiosa é algo tão humano que nela cabem todas as expressões que possam existir. É claro que à medida em que as culturas avançam ou mudam, é possível que algumas expressões passem a ser consideradas erradas, extremas ou limítrofes. O flagelo nem sempre foi permitido em São Tomás. Em 1967, soldados tentaram proibi-la, mas alguns penitentes os enfrentaram com emboscadas para impedi-los. E embora hoje seja uma tradição permitida, nem todos têm a mesma opinião a seu respeito. É interessante como as pessoas manifestam a sua fé católica através dessa tortura. É uma tradição de São Tomás e deve continuar. Eu não me flagelo porque ainda não chegou o momento de praticar esta devoção. Mas quando chegar a hora, vou ter que fazer. Já que meus pais, meus irmãos, meus tios, todos passaram por esta rua. Embora a flagelação tenha nascido da fé católica dessas pessoas, a Igreja não aprova que seus fiéis pratiquem este ato considerado extremo.
A igreja não vê com bons olhos essa prática pública porque considera que não está de acordo com a civilização e com os avanços científicos e tecnológicos dos dias de hoje, por causar mais malefícios do que benefícios, uma vez que pode parecer masoquismo. Mas temos que ver quem é mais masoquista, o flagelante ou quem assiste e aprecia esse ritual. Essa é a questão. E a igreja, obviamente, não está de acordo. No entanto, Martim é fiel a uma penitência que termina este ano, uma vez que já cumpriu o tempo que prometeu a autoflagelação. Na verdade, cada um tem a sua crença. Você pode pensar uma coisa e eu outra. Já vi muitas pessoas pedirem e serem atendidas. Eu também peço com fé para que o meu pedido seja atendido. Neste momento, as costas de Martim mostram a dor que ele é capaz de suportar para cumprir a sua manda. O calor do dia faz com que esta penitência se torne ainda mais difícil. Colômbia, Cundinamarca, Facatativá. Mesmo que os iorubás não se autoflagelem para agradar seus deuses, seus rituais também incluem sangue. Mas, segundo as leis da religião iorubá, o sangue do animal deve ser jogado primeiro sobre a cabeça de Maurício. Quando o sangue caiu sobre a minha cabeça, senti um pouco de calor, porque o sangue é bem quente. Mas isso é normal, é um calor suave. Agora me sinto mais relaxado, mais tranquilo, porque sei que os santos vão me atender na mesma forma que eu cumpri o que eles me pediram. Sei que eles vão cumprir o que me ofereceram. Maurício não apenas cumpriu com o ritual que sua religião exige, mas também vai iniciar o seu filho pequeno para protegê-lo das energias maléficas. Venho com meu filho porque quero que ele também fique protegido, que siga esse caminho e aprenda as coisas que devem ser aprendidas dentro da religião, para que tenha uma defesa e possa, no futuro, enfrentar a vida com mais segurança. E com um guia e um processo espiritual maior do que normalmente teria se não fizesse parte desta religião. O que acabamos de fazer foi um ebó diante de Oxum, ou seja, a limpeza que Orula determinou que deveria ser feita na criança. Dessa forma, as energias malévolas que estavam perto dele foram afastadas. Energias que podem ter sido atraídas ou criadas por algum conflito familiar, que pode ter sido gerado por parte dos avós maternos ou da própria mãe. Pedi que a minha mãe volte, que não me abandone, que fique aqui e cuide de mim. Salve, Mãe Oxum. Salve, Mãe Oxum. É isso que eu peço. É isso que eu peço. Não me impressiona que ele veja como é realizado o ritual, porque faz parte da religião saber como são feitas as oferendas e os ebós. É assim que ele irá aprendendo a forma de atuar dentro da religião e como conseguimos as coisas através dos santos. Brasil, São Paulo, São Bernardo do Campo. A Igreja Católica é contra as práticas do espiritismo. Mas existem outras religiões, como a Umbanda no Brasil, onde alguns adeptos entram em transe ao comunicar-se com seres do além.
Neste momento, Mercedes dirige um ritual cujos fiéis esperam para falar com os espíritos através dos médiums. Enquanto alguns fiéis umbandistas apenas querem ter um contato espiritual, outros procuram o templo para curar doenças ou ouvir conselhos para problemas de falta de sorte e de amor. A consulta, cada um vai expondo a sua situação. O consulente vem, passa para o marinheiro o que ele espera que seja feito para ele, e aí o marinheiro vai orientando ele. Olha, filho, você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa, você vai tomar um banho, você vai acender uma vela, você vai fazer uma oferenda. Então, essa entidade ela vai dando toda uma orientação para que alivie o sofrimento daquele ser, seja ele qual for, seja de problema de saúde, seja de problema financeiro, seja de qualquer forma. Nesses rituais, os médiuns realizam passes energéticos em seus pacientes. Você vai encontrar um lugar onde conversar com pessoas que vão dar atenção para o teu problema e te dar respostas para ele. Vai se sentir acolhido, vai receber respostas plausíveis, né? E baseadas naquilo que para o brasileiro é plausível. Esse contato, o brasileiro vai ter certeza que está falando realmente com um guia, que está falando por intermédio de uma pessoa com ele. Então, só o acesso a esse espírito mais iluminado também já seria uma coisa, um presente que você está ganhando. Na igreja você estaria falando com o padre, né? Uma pessoa que estudou mais, que conhece a dogmática católica, né? Talvez isso não te agrade, né? Porque hoje desmistificou-se a figura do padre. Então, para muitos, eu estou falando com um homem como eu, que inclusive pode até fazer parte de escândalos e tal. Mas numa gira de Umbanda, eu estarei falando com espíritos iluminados que têm a missão de vir aqui nos ajudar para que nós possamos evoluir. Os umbandistas dizem que cada médium deve reforçar o dom de ser possuído por espíritos através de banhos especiais. Depois de um ritual, esta mulher toma um banho de cachoeira e, graças ao contato com a água, recupera suas energias. Os rituais extremos da Umbanda têm proporcionado um reconhecimento à religião, depois de ter sido mal vista pela sociedade. A Umbanda, ela é muito discriminada, que quando ela iniciou, não era considerada uma religião, ela era considerada uma seita, que era frequentada por pobres, negros e marginais. Só que a Umbanda vem provando que não é isso. É uma religião de negros e brancos, de pobres e ricos, e de todos que precisarem. Não tem ninguém na porta pedindo a sua identificação. A Umbanda, ela quer ajudar. Ela não importa quem. A Umbanda, ela surge, como eu já disse, da união do catolicismo promovida pelos afrodescendentes, né? Então, é uma religião que tem origem em cultos africanos, no meio dos negros, que foram trazidos como escravos. Então, ela já começa estigmatizada, porque é uma coisa de negro, uma coisa de menor valor, né? Dentro do contexto social brasileiro, da visão que se tinha do negro, que é uma visão muito negativa e errada, obviamente, é que o negro era algo menor, uma coisa secundária, uma religião mágica, uma coisa de segunda categoria, né? E que seria então dos negros, dos descategorizados, né? E dos pobres. E esse estigma ficou. Então, a pessoa pode até ir buscar uma resposta dentro do centro de Umbanda, mas ela vai ter vergonha de dizer que ela é umbandista. Muitos terão vergonha disso, né? Vai embora. A Umbanda cresce apesar das críticas e daqueles que a relacionam com o proibido, pois seus devotos acreditam na comunicação com os espíritos. Por hoje,
o encontro com seus deuses terminou para esse grupo de fiéis liderados por Mercedes. Em meio a críticas, os umbandistas dizem sair satisfeitos de seus rituais, pois se sentem mais próximos de seus deuses do que em outras religiões. Eu saio daqui com uma lavada, com uma energia renovada. É uma coisa que vem de dentro. É difícil de explicar, porque para cada pessoa é de um jeito, mas para mim é uma energia que vem de dentro, dá uma força maior para aguentar a semana que está entrando. Colômbia, Atlântico, São Tomás. Depois de cumprir uma manda de 5 anos de flagelação, Martim termina a sua via crucis. Apesar da dor que sentiu hoje, ele tem fé que seu Deus o protegerá das convulsões que sofria. Durante o trajeto, pedi a Nosso Senhor Jesus Cristo pela minha saúde. Eu vinha rezando e pedindo. Agora estou bem cansado, exausto, um pouco dolorido nas costas e na cintura. Mas me sinto bem. Graças a Deus me sinto bem. Suportei essa dor porque prometi ao Senhor Jesus Cristo que se Ele me curasse da doença que eu tinha, eu faria a manda. Paguei a manda porque tenho fé. Vou me curar. Nem a igreja, nem uma autoridade civil, nem eclesiástica ou de outra índole. Ninguém tem educado essa gente nesse sentido. E por isso as pessoas continuam se flagelando, porque, como dizia Otávio Paz, as crenças e os costumes residem no mais recôndito da alma e, por isso, emergem com maior dificuldade. O que isso quer dizer? Que não pode haver nenhum decreto-lei, nenhuma lei que proíba essas mandas, porque a Constituição fala do livre desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo e, como são atos voluntários, ninguém pode proibi-los. Se alguém da minha família tivesse um problema e Jesus Cristo me ajudasse, eu seria capaz de fazer tudo de novo. Como que essa pessoa admite pertencer a um grupo que é marginal à sociedade, está sendo perseguido? Ou por que uma pessoa machuca o seu corpo? É ilógico para quem está de fora. Mas, como já dissemos, a crença da pessoa, a religiosidade dela, a religião que ela abraçou, no entendimento dela, na leitura dela, diz que isso é certo. E uma das explicações seria de custo-benefício. Então, sempre que você percebe que uma pessoa está fazendo algo extremamente ilógico, você vai achar uma resposta plausível para isso, porque ela vai estar fazendo algo que dói ou que tira ela da sociedade, mas em troca disso ela vai receber um conforto espiritual. Então, se eu flagelo o meu corpo e o custo do meu corpo é uma vida eterna num lugar no paraíso, é um custo muito baixo. Para alguns, a religião é muito mais que orar em templos. O poder da fé ou o temor aos seus deuses podem levar as pessoas a realizar outro tipo de práticas consideradas extremas. Sem se importar com as críticas ou o repúdio dos demais, esses devotos se mantêm fiéis às suas crenças,
mesmo que hoje continuem sendo um tabu. Versão Marshmallow São Paulo.